Quando estamos unidos, estás entre nós e nos falarás da tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já vai adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu o pão e deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios, e os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ensinai-me a fazer vossa vontade. 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 Aproveitando o ensejo de nós estarmos em pé, quero convidar você a tomar já a sua oração pela restauração das famílias, junto com o ícone da Sagrada Família. Nós vamos começar hoje fazendo a oração. Vamos começar já rezando pela restauração das nossas famílias. Já no começo dessa homilia, como o padre tem dito, neste ano nós estamos rezando com o ícone da Sagrada Família. Atrás tem a oração pela restauração das famílias, e na parte de baixo, em branco, a proposta é nós escrevermos o sobrenome tanto da nossa família paterna quanto materna, para rezarmos pela libertação, restauração e cura das nossas famílias. Quero aproveitar também para rezar pela família da Marli, que trabalha aqui na Catedral Maronita, junto com os irmãos libaneses. O pai dela faleceu hoje. Rezo pela alma do seu pai e por toda a sua família que estão em Ouro Fino, Minas Gerais. Rezemos juntos. Senhor Jesus, Tu me conheces
e conheces a realidade de minha família. Sabes o quanto precisamos de tua bênção e da ação de tua misericórdia. Eu confio em ti e hoje invoco o teu nome sobre todas as pessoas e situações de minha família. Restaura minha casa, Senhor. Realiza uma obra de profunda cura, libertação e restauração na minha vida e na vida dos meus. Liberta minha família de toda maldição, derrota e julgo hereditário que pese sobre nós. Desfaz, Jesus, em teu nome, todo laço e consagração ao mal que porventura nos amarre. Lava-nos com teu sangue e liberta-nos de todos os vícios e contaminações espirituais. Cura as feridas no coração e na alma dos meus. Tapa as brechas em minha família, Senhor. Liberta meus familiares de todo ódio, ressentimento e divisão. E faça o teu perdão acontecer em nossa vida. Liberta o meu lar de todo desamor, Senhor. E faça a tua vitória acontecer em todas as áreas de nossa história. Abençoa profundamente todos os meus familiares, antepassados e descendentes. Eu declaro que tu és, Jesus, o único Senhor de minha família e de todos os nossos bens. Eu consagro a minha família a ti, Jesus, e a ti, Virgem Maria, que nós sejamos sempre guardados e protegidos por vós. Em ti, Jesus, estará sempre a nossa força e vitória. Contigo queremos viver e, amparados por ti, queremos sempre lutar contra o mal e o pecado, hoje e sempre. Amém. Nós vamos nos sentar e cantar mais uma vez o refrão do Salmo. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Esse é o nosso desejo. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Queridos irmãos e irmãs, você aqui na Catedral Maronita Nossa Senhora do Líbano, onde acontecem as atividades da Canção Nova, onde é a sede da Canção Nova em São Paulo. Você também nos acompanhando pela TV Canção Nova. Nós estamos hoje refletindo sobre tribulações, sobre problemas, os embates, que todos e cada um de nós, sem dúvida alguma, experienciamos na nossa vida familiar. É óbvio que não existe uma família que seja isenta de percalços, de imperfeições, de limitações. Perpassa ainda na mente de muitos de nós aquele mito da família perfeita, que a gente às vezes vê nos filmes, mas a palavra mito já diz, o mito é um mito. Não existe uma família perfeita, que seja isenta de problemas, de dificuldades. Se você está rezando para que na tua família todo mundo seja anjo e não tenha mais defeito, nem essa oração que o padre está passando para você vai resolver. Porque isso não vai acontecer. Eu disse isso na semana passada, você se recorda com toda certeza. Nós somos sim frágeis, gente, marcados por tantas limitações, e esse mito da família perfeita não pode ficar presente na nossa mente, porque a gente começa a se comparar com os outros e achar, ai, meu marido, padre, tem sim uma família, eu não tive, por isso que eu tenho tais problemas. Família perfeita ninguém tem. Claro, ninguém nega que alguns problemas são mais acentuados que os outros, algumas famílias com problemáticas envolvendo a violência, envolvendo os vícios, realidades mais inóspitas, mais desafiadoras, sem dúvida, mas não existe família perfeita. Por isso que o tema de hoje é muito oportuno, você aqui, você em casa, porque nós estamos refletindo, nós estamos rezando
não para que Deus nos liberte das tribulações, porque isso não vai acontecer. Você vai enfrentar lutas sim, e as lutas, as tribulações, diga-se de passagem, elas são até necessárias para o teu amadurecimento e para o crescimento no amor, na comunhão da tua família. Mas nós não estamos rezando para que Deus nos liberte das tribulações, nós estamos rezando para que Deus nos dê sabedoria para enfrentar as tribulações, para aprender com as tribulações, para não deixar que os ventos nos destruam, para não deixar que a tempestade nos desestruture. Gente, e se você se nós olharmos atentamente para este evangelho, nós vamos perceber que está montado o cenário de uma específica tribulação, de um momento de profundo problema. Em primeiro lugar, quem aqui trabalha com eventos, ou já fez um evento? Levanta a mão. Eu fiz um pequenininho ano passado no Morumbi, então eu tenho um pouquinho de experiência. O caos de quem faz evento é quando as coisas saem do controle. Por exemplo, você esperava 30 mil pessoas, vem 60 mil. Acaba a comida, acaba a água, você tem que levar a caixa de som lá para fora. Isso é horrível. Quem faz evento sabe disso. Ou a missa aqui do padre. O padre se prepara para pregar, para celebrar a missa, aí acaba a energia. Ou quebra alguma coisa aqui, um microfone, ou as pessoas de casa estão esperando e o instrumental de transmissão da TV dá problema. E você tem que improvisar, é difícil. Quando no meio de um evento as coisas fogem do teu controle. Mas o que aconteceu no Evangelho? Jesus já tinha pregado, olha só. Jesus soube da morte de João Batista, partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. O que você faz em um lugar deserto e afastado depois que um amigo seu foi degolado? João Batista foi degolado. Jesus queria ficar sozinho. Jesus ia chorar, ia rezar, ia viver o seu luto, elaborar a sua perda, com certeza. Mas no meio do caminho o evento fugiu do controle dele. O evento que não era um evento específico, mas onde Jesus estava era um evento porque vinham multidões, e onde tem multidão tem confusão, né? Até rima. De repente Jesus foi chegando naquele lugar, vinha aquela, como diz lá no Nordeste, aquela ruma de gente. Já sei de onde você é, viu? Você que riu. Aquele monte de gente, aquela multidão. Só que Jesus, ele tinha um coração tão lindo, ele tem um coração tão lindo de pastor, de pai, que ele mesmo sofrendo a morte do seu primo, seu amigo, aquele que preparou o seu caminho como Messias, que foi João Batista, que preparou o caminho do Messias, que é Jesus, ele sentiu compaixão daquelas pessoas, e ali num lugar deserto, diz a Escritura, aqui no versículo 14, diz que Jesus foi para um lugar deserto e afastado, versículo 13, aliás. Ali Jesus parou para atender aquelas pessoas, mas aí virou aquela confusão, que veio aquelas pessoas, e Jesus começou a curar os doentes, e Jesus começou a pregar. De repente o tempo foi passando, tem dia que é tão gostoso, a gente nem vê o tempo da missa passar, né? Se não é a Fernanda com muito carinho me mostrando, padre, para de falar que já deu tempo, eu vou embora, porque você está ouvindo, imagina, na missa muitas vezes você tem um prazer, um gosto de estar, imagina ouvindo Jesus pessoalmente, aquele povo não viu o tempo passar, só que de repente o circo estava armado, era de tarde, quase de noite, um lugar deserto, sem comida, uma multidão, e o que fazer com esse povo? E naquela época, gente, era muito complicado. Naquela época não tinha McDonald's, não é? Hoje você vai no McDonald's, o homem pré-histórico e o homem mais antigo, o ser humano mais antigo, ele tinha muita dificuldade de encontrar reserva calórica. Por quê? O que dá energia para o seu corpo? É açúcar, aquela caloria que vai te dar energia. Só que naquela época não tinha McDonald's. Hoje você come um McLanche não sei o quê, você já tem reserva calórica para uma semana. E tem gente que come 2, 3 por dia. Reserva calórica para o resto da vida, né? Mas naquela época não tinha McDonald's. De onde eles extraíam caloria? Do mel, que não era abundante para todos, que é uma fonte natural. Naquela época não tinha industrialização, não tinha manufatura, gastronomia, manufatura do ponto de vista gastronômico. Não tinha. Então aquele povo poderia morrer no deserto mesmo, gente. Porque você está falando do Oriente Médio, você não está falando aqui de São Paulo, que tem essa brisa, esse ventinho. Se bem que São Paulo, no mesmo dia, você vive as 4 estações, né? Você tem que sair com guarda-chuva, blusa e camiseta cavada quase, para usar no mesmo dia. Muda muito.
Mas lá no Oriente Médio, as temperaturas em algumas épocas do ano são muito inóspitas. Então aquele povo poderia morrer no deserto, se não comesse alguma coisa. Eles não tinham água, e era uma multidão, e tinha mulheres e crianças, diz o Evangelho. Imagina, e criança tem necessidade, criança ter fome, não vai dar para você explicar para a criança que o Brasil está em crise e ela não vai comer naquele momento, ela vai chorar, ela quer comer. Imagina a confusão, ou a tribulação. Nós estamos falando de tribulação e o Evangelho está apresentando uma situação de tribulação. E diante da tribulação, cada um tem uma reação, não é? Vamos ver as reações aqui, gente. Um chegou em Jesus, o discípulo falou: Senhor, esse lugar é deserto, a hora já está adiantada. Quem é esse aqui? É o desesperado. Imagina até a cena. Chegou tremendo. Jesus. A pessoa quando está desesperada come as palavras, né? Ô padre, as pessoas vão falar comigo e falam: Adri, não fala padre quando está desesperado. Adri, vamos pensar. Como é que é, filho? Você pode falar em português, por gentileza? Engole as palavras. Você conhece alguém afobado? Claro que não. Não existe aqui na região. Mas aqui em São Paulo, que a nossa vida é tão corrida, mas até nas cidades menores, em todo lugar hoje em dia, que mais tem a gente afobada. Chegou o primeiro afobado diante da tribulação. Esse lugar é deserto, a hora já vai adiantada. Despede as multidões, para que eles possam comprar comida. O que Jesus fez? Sereno. Por quê? Jesus agia com sabedoria. Ele não se deixava levar pelo calor da emoção. Ele não entrava no desespero. Jesus tranquilo falou assim: eles não precisam ir embora. Dê vocês mesmos a ele aí, de comer alguma coisa. E com certeza esse desesperado, de desesperado, ficou com raiva, porque falou: está caçoando da gente, só pode. Eu vou fazer o quê para dar comida para esse povo? Não tinha McDonald's, eu estou lembrando. Não tinha essas outras redes de fast food aí, que a gente conhece muito bem. Aquele povo poderia morrer de fome, era outro tempo, gente. Era muito difícil. Contudo, já chegou o outro mais esperançoso, mas ainda meio com falta de fé. Outro discípulo chegou: Jesus, a gente está perdido, para não dizer outra coisa. Nós só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Já melhorou a reação desse. Para o outro que estava desesperado, esse já chegou apresentando uma solução. Claro, uma solução aparentemente frágil, uma solução aparentemente que não resolveria o problema, mas ele viu com esperança. Ele viu com esperança: nós temos 5 pães e 2 peixes. Aí Jesus, como mestre, como rabi que era, representando aqui nesse evangelho, Mateus o coloca como o novo Moisés, aquele que leva o povo para o deserto, conduz o povo no deserto, dá a palavra ao povo, depois dá um pão, que é muito melhor que o maná, o antigo maná, prefigurando ali a Eucaristia. Jesus falou: senta, abençoou os pães, e o que aconteceu? Aqueles 5 pães e 2 peixes foram multiplicados milagrosamente e alimentaram uma multidão. Gente, pode parecer muito circunstancial, mas Jesus neste evangelho está nos dando um roteiro para que nós enfrentemos as tribulações com sabedoria. Porque pensa bem, se você na tua casa tem 3 meninos chorando, estão com fome, não tem o que comer, e um chora, outro esperneia, outro soa o nariz, aquela coisa medonha que nem o Padre Léo dizia, né? Que desespero dentro de casa. Essa é uma situação, mas tantas outras situações de tribulação nós não vivemos na nossa família. Às vezes com os filhos, você que é pai, mãe, às vezes com o esposo, com a esposa, às vezes com um pai, com alguém doente. As tribulações acontecem, mas Jesus está dizendo: diante da tribulação, você precisa agir com sabedoria. Diante da tribulação, você precisa agir com confiança em Deus, como nós falamos segunda passada. Diante da tribulação, você precisa agir com ousadia, porque Jesus foi ousado, e os discípulos foram com ele, mas diante da tribulação, você precisa agir com serenidade. Desespero não resolve problema. Olha, você aqui, você em casa que está desesperado, desesperançado, eu vou te dizer uma coisa: essa é uma atitude medíocre e irracional, com todo respeito ao teu sofrimento. Eu não digo para te acusar, mas para te ajudar, te levantar, porque o desespero não resolve o problema. Não adianta você ficar desesperado. É interessante que quando você está fazendo um evento, como o padre deu o exemplo, você vai vendo as determinadas reações. Tem gente que chega assim: padre, acabou a água. Eu estou vendo que acabou a água.
Você vai me falar uma coisa que eu estou vendo? Você tem que chegar com uma solução. Ou não chega e não fala nada, né? Padre, eu machuquei meu pé. Estou vendo teu pé sangrando. Não precisa me contar. Mas o desespero vai tomando conta. E não tem ninguém desesperado que você conheça, claro. Nem aqui nessa igreja tem. A pessoa que vai afobando, engolindo as palavras. Aí fala, padre, eu como, porque eu estou ansioso. Que culpa que a comida tem? A culpa não é dela, deixa ela em paz, deixa ela viver por mais tempo. Não é? Mas fica aquela ansiedade, aquele desespero. Jesus está falando, essa não é a atitude certa. Você percebeu que o padre, em todas as virtudes que eu fui colocando, eu coloquei a palavra, o verbo, agir. Você precisa agir sem desespero, com serenidade. Você precisa agir com confiança em Deus, com ousadia e com sabedoria. Mas você precisa agir. Agir. Diante das tribulações. Não tem como você ficar parado quando o teu filho está na droga, quando o teu filho está preso, quando a tua família está afundando financeiramente, emocionalmente, quando os relacionamentos estão em colapso. Não dá para você ficar parado. Mas eu quero trazer mais uma vez aquela pesquisa que eu falei aqui na semana passada, daquele grande teórico, escritor americano chamado Daniel Goleman, escritor do livro O Poder da Inteligência Emocional e tantos outros livros. Uma pesquisa que me chamou tanta atenção quando eu a li na semana passada, que dizia a seguinte coisa: ele e um grupo de especialistas, de teóricos também, psiquiatras, estudiosos, psicólogos, lá nos Estados Unidos, fizeram uma pesquisa de campo e concluíram, com bases muito sólidas, que em toda a população mundial, preste atenção, apenas 2% da população mundial, eu falei segunda passada, age e age certo, provocando mudanças na sua vida, na vida da sua sociedade e da sua família. Pessoas que agem transformando para melhor a sua situação e a situação de quem está do seu lado. Apenas 2%. 13% da população mundial vê esses 2% agindo, reconhece essas mudanças e apoia essas mudanças. Mas o triste é que 85% da população mundial, eles chegaram a essa conclusão, não age certo, não pensa e é simplesmente manipulado como uma massa de manobra. Só vive para o churrasco de sexta-feira, para a balada de sábado, para o futebol, para o pão, para o circo, para a festinha, para comprar aquela roupinha, para usar aquela roupinha da moda, para se matar, para dançar aquela música da moda. É manipulado, vaca de presépio na mão da mídia e na mão de tudo que a moda quer impor. A pessoa se mata, gasta um dinheiro que não tem para usar aquela roupa. E a moda é tão dialética, né? Porque as calças que eram ridículas há 30 anos, voltam a ser moda ano que vem, depois voltam a ser ridículas, e você gastando e comprando, só para seguir, com todo respeito, a gente tem que andar bonito mesmo, bem vestido, ajuda aí, né? Os olhos alheios, cuide de você mesmo. Mas, às vezes a pessoa é manipulada, 85%, isso é uma pesquisa, gente. Não age, não produz mudança, nem na sua vida, não é feliz. É simplesmente acomodada, manipulada. Só vive para beber, para festa e ter momentos de lazer, claro, é importante, mas esse não é o sentido da vida. Como você tem agido na sua família? As suas atitudes têm transformado positivamente a tua família? As suas atitudes têm provocado, transformado positivamente a tua sociedade, a tua vida? Gente, falando de pesquisa, eu estava lendo hoje à tarde outra coisa que me chamou muita atenção, porque isso é muito palpável. Um escritor desenvolveu um pensamento a partir de também dados científicos, utilizando o conceito de distração. A distração é uma coisa, uma realidade, eu vou explicar o que significa para ele essa distração, que tem destruído muitas famílias. Por quê? Existem muitas famílias nas quais os membros dessas famílias estão perdendo o foco das coisas essenciais e estão parando em distrações. Por exemplo, ele dava o autor da mãe, o autor dava o exemplo, aliás, da mãe que ao invés de gastar tempo com o filho, com a filha, ao invés de educar, porque chega uma hora que você tem que educar o teu filho, não adianta, tem gente que fala assim: ai padre, eu não sei porque que o meu filho cresceu assim, eu não sei porque ele não aprende, porque ele não é educado. Filho, filha, uma criança não nasce sabendo, ela vai reagir a partir da educação que ela receber.
Mas infelizmente, me perdoe a sinceridade, tem muito pai que tem preguiça de educar o filho, que entrega o filho para a babá eletrônica, que faz questão de entregar o tablet na mão do filho. Quem que está educando o teu filho? Você ou a internet? Quem que está educando o teu filho? Você ou a babá eletrônica? Só os seriadinhos da TV? Claro, essa geração, eles são conectados e vão assistir muito, e vão ficar ligados sim, mas você, pai e mãe, você tem que acompanhar. Se você se distrai, essa pesquisa que o padre leu, esse autor, esse livro, dizia que a distração acontece da seguinte forma: a mãe tem preguiça de educar o filho, porque é difícil você estar repetindo a mesma coisa, né? É difícil, tem mãe já fazendo assim, né? Você está repetindo a mesma coisa, é redundância, né? Você está repetindo, mas mãe, pai, você vai ter que repetir, e não é a vida inteira que você vai ter que repetir, mas em alguns momentos você vai ter que estar mais junto do teu filho, da tua filha, na adolescência, você vai ter que ter sabedoria, você tem que gastar tempo, vai ter um momento que você vai ter que dar com todo respeito, um chute na bunda e falar, anda, vai para frente, constrói o teu caminho, mas vai ter momentos nos quais, me perdoe o padre dizer assim, mas eu preciso falar de uma maneira que você entenda, vai ter momentos nos quais que você vai ter que gastar tempo com ele, você vai ter que parar, você vai ter que repetir, você vai ter que fazer com ele. Ai, meu filho não lava a louça, nunca lava a louça. Então vai, filho, vem aqui com a mamãe. Eu sei que isso é horrível, né? Sei por quê? É horrível porque você já passou da adolescência e é difícil ter que reviver. Mas você já foi adolescente, você sabe dessa transformação da puberdade, da transformação cognitiva, transformação hormonal que acontece no ser humano. Então, gaste tempo, não fuja, não caia no perigo da distração. Esse autor dizia de mães que, por exemplo, vivem só viajando, vivem só na balada, só nas compras, e deixa o filho lá sendo educado pela internet, deixa o filho ser educado pela televisão, deixa o filho ser educado, você não sabe por quem aí na rua, aí depois você vai querer colher o quê desse filho que você não teve a coragem de semear coisas boas dentro dele? Eu sei, gente, que os desafios são muitos, é o tempo que às vezes você não tem, mas no tempo que você tem, você precisa tirar as distrações, e dar o teu melhor para estar com o teu filho, com a tua filha. Eu não estou colocando peso sobre você não, porque eu sou padre e eu vejo as consequências de quando um filho não é bem educado, porque se você não acompanha o teu filho quando ele precisa, depois ele vai dar trabalho e você não vai conseguir mais acompanhar, porque passou o tempo da formação. E o ser humano, ele é formado de qualquer jeito, ou pelo pai, ou pela mãe, ou pela rua, ele vai absorver valores, ele vai absorver as coisas. Então, esse teórico dizia, o perigo da distração, porque estar com a família, estar em casa hoje em dia, dizia essa pesquisa, não significa estar com a família. Estar em casa não significa estar com a família. Ai, padre, eu não saio de casa, mas fica a noite inteira, o dia inteiro no WhatsApp. Né? Eu já falei isso aqui, gente, tem dia que eu tenho que respirar fundo 20 vezes. Porque as pessoas hoje elas estão tão ligadas, tão agitadas, tão ansiosas que elas não escutam mais umas às outras. Elas não ouvem mais, não ouvem. Você está falando que a tua esposa dentro da tua casa ela está em outro planeta. Porque está falando com as amigas do WhatsApp, que seja com as amigas, né? Tomara que seja. Ou você está falando com o teu esposo e ele está lá, falando com os amigos, tomara que seja mesmo os amigos, né? Do WhatsApp. Mas está em outro planeta. Eu fico admirado, gente, eu estou perdendo a paciência já. Você escreve, eu faço uma postagem assim, hoje às 19h30 presidirei a missa na Canção Nova em São Paulo, com transmissão ao vivo pela TV Canção Nova. Primeiro comentário, padre, vai ter missa hoje? Segundo, padre, vai ser aonde? Terceiro, padre, vai transmitir? Dá vontade de escrever assim, você não sabe ler? As pessoas não escutam, não leem, elas só querem falar, estão nesse afã, sabe, gente, haja paciência. Você fala. Você acha que é só você, mãe e pai, que passa por isso? Os padres também passam. Nossa, é que nem aqui na missa, eu já falei. Você vai dar a bênção final. Aí você vai dar a bênção com o Santíssimo aqui na adoração. Aí você dá a bênção nos objetos. Quantas bênçãos? Aí acaba a missa, a pessoa vem, padre, me dá uma bênção. Gente do céu. Eu falo, Jesus, onde foi que eu errei? Sério, mas você sabe, você pode até rir, achar engraçado, eu também rio, né? Eu rio para não chorar, né? Como você, mãe e pai, às vezes fazem. Mas isso no fundo é uma fé muito fraca. Me perdoe.
é uma crendice, o padre tem que colocar a mão na minha cabeça, senão não valeu. Cara, não é, meu amigo, meu filho, cara também que seja, não é isso. O que vai fazer é a comunhão, o que vai transformar teu coração é o Jesus na Eucaristia que você recebe, não é a minha mão, não é a mão do fulano, nem a mão do Papa. Se Jesus no Santíssimo não transformar a tua situação, meu amigo, ninguém mais vai poder transformar. Mas às vezes a nossa fé é muito fraca, me perdoe dizer com sinceridade, com respeito. A primeira leitura diz que o profeta de verdade, ele precisa falar não para agradar o povo, ele precisa falar por amor ao povo, como fez o profeta Jeremias, o que muitas vezes desagrada o povo. Não é o profeta que só profetiza coisas lindas, só fala o que o povo quer ouvir, você tem que desconfiar. Mas gente, a leitura está nos dizendo que a gente precisa aprender a agir com sabedoria, libertando-se das distrações dentro de casa. O que é distração dentro da tua casa? É o WhatsApp, que você não desconecta, não conversa com o filho? Tem mãe que fala assim, filho, padre, meu filho não dá atenção para mim. Plim. Curtida, uma curtida, padre. Deixa eu gravar um vídeo aqui, padre. Padre, antes da confissão, eu posso gravar um vídeo? Grava, minha filha. Dá vontade de falar, antes da confissão, eu posso te dar uma bênção, bem assim, com a mão fechada? Essa não pode, né? Mas gente, é muito sério isso. Claro, eu estou sendo muito honesto com você, porque eu quero te ver bem, eu quero ver a tua família feliz, porque para mim, tanto faz, tanto fez, eu já fiz a minha escolha, eu sou padre, mas eu estou te falando porque eu quero ver você feliz, quero ver a tua família feliz. E esse livro que o padre estava lendo, que eu falei, ele dizia que essas distrações, elas podem parecer simples, mas tem muita família e casamento acabando por causa dessas coisas. Por quê? Porque a marido e a esposa não conversam mais. Ou porque, o que é pior, a pessoa fica tão ligada nessa distração do Facebook e do WhatsApp, que o Facebook e o WhatsApp está sendo um grande instrumento para a realização dos adultérios e das separações dos casais. Quanta gente hoje em dia adulterando por causa do Facebook. Olha, eu vou dizer para você, se o Facebook está sendo para você um instrumento de perdição, cancela esse negócio, porque é melhor, como diz Jesus, entrar no céu sem Facebook, do que entrar no céu, ir para o inferno conectado em tudo, sabe? Aí você vai curtir tudo que o diabo coloca lá, faz uma selfie com ele, estou fora. Me perdoe falar nessa linguagem, mas você está entendendo, né? Ou preciso desenhar? Você está me entendendo. Mas se o Facebook, se o Twitter, se a internet está te distraindo, está te levando a trair a sua esposa e a jogar pelo ralo o casamento, a família, que é a bênção mais preciosa que Deus te deu na vida, se desconecta por amor de Deus. Se desconecta. Se o WhatsApp te leva a trair, muda de telefone, quebra o chip, seja radical por causa de Deus, porque senão você vai perder toda a felicidade que Deus preparou para você. Você vai ser escravo do pecado a vida inteira. Você precisa ter autodomínio. Você precisa dominar sua sexualidade, seus instintos, seu temperamento. E não ser dominado por tudo isso. Porque senão você vai perder a tua família. Você vai perder a tua alegria. Você vai perder a felicidade que Deus já preparou para você. Filho, filha, Deus te criou para ser feliz. Mas para ser feliz você precisa querer fazer a vontade de Deus. Para ser feliz você precisa abandonar o que não é de Deus. Para ser feliz você precisa ser inteiro dentro da tua casa. Outra coisa, ainda falando desse conceito de distração, nosso tempo é pouco, mas concluindo, outras coisas que distraem a pessoa, mesmo estando dentro de casa, a bebida. Tem pessoa que está dentro de casa, chapa o coco, fica que nem um bode lá no sofá largado, o filho sai, faz o que quer, a filha sai. Aí o pai não é capaz de dar um beijo na testa do filho. Aí chapa o coco e começa, minha filha, você é a filha mais bonita do mundo. O pai ama você. Não é? Distraído, perdendo o tempo essencial da vida. Depois a filha cresce, vai embora, não quer mais saber do pai, e o pai reclama. É o tempo, é agora, pai, mãe. É agora, filho, filha. Aproveita o teu pai, tua mãe enquanto você tem. Aproveita o teu filho enquanto você tem. A bebida, as drogas, os vícios que roubam o autodomínio. Também as telenovelas, tem gente que fica dentro de casa, na hora da novela, se vai mexer com a bendita, ela joga um vaso na testa do neto. Né? Agora eu estou vendo a novela, manipulado pela novela. Olha, você tem que ter autodomínio, até para poder ter a coragem de levantar e desligar. Certo? Tem gente que acha que vício é só droga, tem gente que é viciada em novela. Não vê a novela, começa a tremer. Eu não vi minha novela hoje, padre.
Ai, meu Deus do céu. O que é mais importante? A tua novela, que é uma ficção, claro, dramaturgicamente bem construída, mas ou a tua família, que é real? Decida pela tua família. Para de ficar distraído, perdendo tempo, porque o diabo não vai aparecer com chifre, não. Ele quer que vocês fiquem distraídos. Ele quer que você perca a autoridade sobre o teu filho, sobre a tua filha. Ele quer que você mande o teu casamento para o ralo. Ele quer que você se distraia e traia a tua esposa, traia a tua família. Ele quer que você destrua, imploda a tua família. Mas você precisa ser atento, enfrentar as tribulações com sabedoria, ter foco no que você quer. E o que você quer? É a restauração da tua família ou não é? Nossa. Então, gente, será que vai chover amanhã? O que você achou disso, Nando? Vem cá, Nando, você já vai cantar. Vamos reproduzir isso aqui. Eu vou te perguntar e você vai responder como eles, tá? Você quer a restauração da sua família ou sim? Ou não, aliás? Sim. Não, pera aí. Ele vai responder como vocês responderam. Como vocês, viu, gente? Você quer a restauração da sua família ou não? Sim. Foi mais ou menos assim, não foi? Cri. Pelo amor de Deus, hein? Você sabia que responder também é uma maneira de rezar? Você está dizendo para Deus, você não está dizendo para mim. Você quer a restauração da sua família ou não? Sim. Você quer ser feliz na tua casa ou não? Sim. Então, olha para quem está do seu lado e diz assim: para isso você precisa agir do jeito certo. Para isso você precisa ter foco. Para isso você precisa eliminar a distração. Diga para essa pessoa: você precisa eliminar a distração dentro da tua casa. Você precisa dar atenção para a tua família. Você precisa eliminar o foco de distração. Você precisa rezar com a tua família. Você precisa colocar Deus em primeiro lugar na tua casa. E aí, entendeu? Vamos ficar em pé então para cantar com o Nando aqui, uma música bonita do Nando, que se chama Sobre a Rocha, uma música que fala das famílias. Levanta os teus braços comigo, isso com coragem, levanta os teus braços. Os ventos sopram contra a nossa casa, você vai cantar, e nem sempre dá para evitar. Se na rocha não for edificada, a nossa casa pode desabar. Vamos cantar isso. Os ventos sopram. Os ventos sopram contra a nossa casa. E nem sempre dá para evitar. Nem sempre dá para evitar. Se na rocha não for edificada, na rocha não for edificada, nossa casa pode desabar. Casa pode desabar. Os ventos sopram contra a nossa casa. E nem sempre dá para evitar. Sempre dá para evitar. Se na rocha não for edificada, na rocha não for edificada, nossa casa pode desabar. Nossa casa pode Levanta os braços. desabar. Se a base da família for Se o Evangelho, a base da família for o Evangelho de nosso Senhor, se abrirmos nosso coração, se abrirmos nosso coração à ação do Espírito Santo, Ele agirá em nosso favor. Ele agirá em nosso favor. Ele ouvirá o nosso clamor. Ele ouvirá o nosso clamor. Nada pode superar a ação de Deus. Nada pode superar a ação de Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Esse refrão de novo, Ele agirá em nosso favor. Ele agirá. Solta a voz pela tua família. Em nosso favor. Ele ouvirá o nosso clamor. Ele ouvirá o nosso clamor. Nada pode superar a ação de Deus. Nada pode superar a ação de Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Ele agirá em nosso favor. Solta a voz, canta isso pela tua família. Ele agirá em nosso favor. Ele ouvirá o nosso clamor. Solta a voz. Ele ouvirá o nosso clamor. Nada pode superar a ação de Deus. Nada pode superar a ação de Deus. Agindo Deus, quem impedirá?
impedirá? Cante. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? E com os braços erguidos, diga: Jesus, 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 eu creio que quando o Senhor que age, quando o Senhor age, ninguém pode impedir. ninguém pode impedir. Agindo Deus, Agindo Deus, quem impedirá? quem impedirá? Agindo Deus, Agindo Deus, ninguém pode impedir. ninguém pode impedir. Eu te suplico, Senhor, Eu te suplico, Senhor, age na minha família, age na minha família, age na minha casa, age na minha casa, restaura a minha família, restaura a minha família, liberta a minha família. liberta a minha família. Eu não quero desistir dos meus, Eu não quero desistir dos meus. eu não quero desistir da minha família. Eu não quero desistir da minha família. Age na minha casa Age na minha casa e me ensina a agir, e me ensina a agir. e me ensina a E agir me ensina a agir com sabedoria, com sabedoria, enfrentando cada tribulação, enfrentando cada tribulação, cada dificuldade, cada dificuldade, cada conflito, cada conflito, com a sabedoria com a sabedoria que é dom do teu Espírito. que é dom do teu Espírito. Dai-me, Senhor, Dá-me, Senhor, a tua sabedoria a tua sabedoria para eu enfrentar os problemas, para eu enfrentar os problemas, os desafios os desafios na minha família. na minha família. Dai-me, Senhor, confiança em Ti. Dá-me, Senhor, confiança em Ti. Mais forte, dai-me, Senhor, confiança em Ti. Dá-me, Senhor, confiança em Ti. Dai-me, Senhor, serenidade Dá-me, Senhor, serenidade para enfrentar os desafios. para enfrentar os desafios. Dai-me ousadia. Dá-me ousadia. Liberta-me, Espírito Santo, Liberta-me, Espírito Santo, de toda distração de toda distração que rouba o meu foco que rouba o meu foco e que não deixa eu amar os meus, e que não deixa eu amar os meus, que não deixa eu educar os meus, que não deixa eu educar os meus, que não deixa eu viver bem em família. que não deixa eu viver bem em família. Vem, Espírito Santo, Vem, Espírito Santo, dai-me foco no essencial. dá-me foco no essencial. Eu não quero ser um distraído, Eu não quero ser um distraído, um preguiçoso. preguiçoso. Eu quero me levantar, Eu quero me levantar. eu quero agir do jeito certo, Eu quero agir do jeito certo, com sabedoria, com sabedoria, transformando a minha família, transformando a minha família, transformando a minha vida, transformando a minha vida, a minha sociedade. a minha sociedade. Eu quero ser feliz, Eu quero ser feliz. eu quero viver, Senhor, Eu quero viver, Senhor, todas as bênçãos e promessas todas as bênçãos e promessas que o Senhor tem para mim Que e o para Senhor- minha família. que o Senhor tem para mim e para minha família. Age, Senhor, Age, Senhor, que ninguém poderá que impedir. ninguém poderá impedir. Com os braços erguidos para encerrar, Ele agirá em nosso favor, Ele ouvirá o nosso clamor. Ele Cante. agirá em nosso favor. Ele ouvirá nosso clamor. Ele ouvirá o nosso clamor. Nada pode superar a ação de Deus. a ação de Agindo Deus, quem impedirá? Cante. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Creamos nisso. Ele age e quer nos ensinar a agir do jeito certo. Podemos nos sentar e agora vamos para o momento do ofertório. Como sacerdote da Canção Nova, quero estender minhas mãos a você e pedir a você que puder nos ajudar, contribuir conosco. Seja generoso para que nós prossigamos a nossa missão de evangelizar com eficácia no poder do Espírito. Desde já, muito obrigado, que Deus lhe pague.